A costa sudeste é o lar de algo ainda pior do que o Mar Vermelho, uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Eles começaram a disparar contra esses navios. E os encapuzados estão presentes, o que está a tornar-se realmente irritante. Em resposta, os EUA e até mesmo a Marinha e os seus aliados têm entrado nessas vias navegáveis para proteger o comércio global, mas a tática dos encapuzados dificulta o seu trabalho. Como o Irão apoia os encapuzados? Eles têm acesso a vários drones para outros fins que não a vigilância. Os drones mais sofisticados do tipo Samag, que podem atingir alvos a 932 milhas de distância. E o Cruder KSV-1 também estão disponíveis. Estes drones podem ser usados para atingir alvos nas profundezas do Mar Vermelho, onde ocorrem $1 trilhão em comércio todos os anos. Porque os islamistas controlam todo o oeste do Iêmen? Ok, então esse é o problema. Qual é a resposta? Muitas vezes, abater esses drones não é a solução. Eles se movem rapidamente e são difíceis de atingir com técnicas cinéticas convencionais. Usar mísseis guiados para abatê-los tem várias desvantagens, que você descobrirá em breve. Felizmente, os drones podem ser detidos no ar sem nunca entrar em contato com eles. Eles cairão se você simplesmente cortar as suas transmissões. Para isso, os bloqueadores são úteis. Provavelmente existem alguns grandes nos Estados Unidos, mas eles vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Navios da Marinha no Mar Vermelho. Aqui está uma ilustração. De novembro de 2023 a março de 2024. O contratorpedeiro USS Mason entrou em combate com os drones no Mar Vermelho. Naquele momento, o navio enfrentou a ameaça dos drones sem disparar um único tiro. No entanto, havia outros navios envolvidos no combate além do Mason. A destruição bem-sucedida de vários drones com capuzes por marinheiros a bordo do USS Gravely em 19 de fevereiro de 2024 foi um dos eventos mais significativos no Mar Vermelho. Os voos no final de 2023 e início de 2024 foram uma espécie de programa piloto. De acordo com documentos da Marinha, esses meses de combate serviram de modelo para a frota maior sobre como empregar eficazmente sistemas eletrônicos anti-air drones, o que fizeram mais tarde nesse ano. Embora a Marinha não tenha divulgado o método preciso que empregou, contratorpedeiros como o Gravely estão equipados com o AN/SLQ-32, às vezes conhecido como Slick-32. O Slick-32 tem muita potência. Em frequências utilizadas por mísseis guiados inimigos, ele pode emitir uma rajada de ruído eletrônico. Os seus sistemas de orientação ficam confusos com a cacofonia. O programa piloto não cinético foi tão bem sucedido que tanto a tripulação do Sanic Gravely quanto a do Mason receberam elogios relacionados ao combate por sua conduta. No entanto, existe outro método de atacar os drones com capuz que pode impedi-los de se aproximar de um navio. O EA-18G Growler é esse método. Pode confundi-lo com um típico FAA-18 Super Hornet com base na sua aparência. De acordo com o seu fabricante, a Boeing é a plataforma de ataque eletrônico aéreo mais sofisticada do mundo. O objetivo desta aeronave é a guerra eletrônica. Tem sido usado contra drones com capuz no Mar Vermelho e bloqueia transmissões hostis enquanto tenta proteger as amigas. Estes são os pods de interferência tática com que o Growler está equipado e são usados para grande parte do seu trabalho. Pode ter a certeza de que os Growlers estão ocupados a bloquear drones com capuz, uma vez que estes pods são suficientemente fortes para impedir até mesmo pequenos abridores de portas que podem detonar bombas explosivas caseiras. Mas eles são capazes de muito mais. Estes guerreiros são selvagens. Um Growler alcançou o seu primeiro triunfo RR em julho de 2024. Um míssil AIM-120 teria causado este ataque direto. O Growler pode atacar outro ponto fraco dos drones encapuzados, duas outras marcas de vitória, indicando acertos ar-terra bem-sucedidos. Foram obtidas na operação de julho de 2024.
Estas foram causadas por sistemas de radar atingidos por mísseis AGM-88 É eficaz concentrar-se na guerra eletrônica. No Mar Vermelho, as forças americanas abateram cerca de 500 drones com capuz até fevereiro de 2025. Infelizmente, esta conquista teve um custo alarmante e, neste momento, não há sinais de trégua. Até que ponto os Houthis representam uma ameaça crônica? Os Estados Unidos estão a ser forçados. Oficiais da Marinha e especialistas em segurança civil disseram à AP que o serviço enfrentaria os seus conflitos mais intensos desde a Segunda Guerra Mundial. Mas é possível verificar isso observando os próprios navios. Estes são contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, cujos pods de mísseis foram utilizados tantas vezes que a tinta das escotilhas ficou queimada. Occasionalmente, os marinheiros têm apenas alguns segundos para reagir a um perigo iminente. Os combates têm sido tão intensos que os EUA, no período de 15 meses entre outubro de 2023 e março de 2025, a Marinha lançou mais mísseis de defesa aérea do que nos 30 anos após a Operação Tempestade no deserto. Os encapacados têm muito mais do que 3 desses para distribuir. Um desses casos ocorreu em 9 de janeiro de 2024, quando soldados a bordo do USS Laboon tiveram que abater 18 drones, além de 2 mísseis de cruzeiro antinavio e um míssil balístico. Em janeiro de 2024, eles tinham uma grande variedade de mísseis à sua disposição. Os mísseis de cruzeiro A-1, Mandab-1 e Rubez, por exemplo, foram estocados em grandes quantidades pelo exército iemenita. Agora, muitas pessoas caíram nas mãos dos Houthis. Os seus respectivos alcances são de 24,8 e 47 milhas. No entanto, existem também os mísseis de cruzeiro Sayed e Quds Z-0, fabricados no Irão e com um alcance mínimo de 497 milhas. Os Houthis também podem ser usados com uma variedade de mísseis balísticos. Entre eles está o Moed, um míssil terra-ar SA-2 modificado com um alcance de aproximadamente 21 milhas que foi fabricado na União Soviética. O seu apoiador, o Irão, fornece-lhes, ou pelo menos instrui-os sobre como criar o Falak e o Tankil, que têm alcances de 279,6 e 310,6 milhas, respectivamente, para os Houthis que querem algo muito mais avançado. Embora o número de mísseis que os encapacetes possuem seja desconhecido, é suficiente para que sejam ousados e causem danos significativos. Os encapacetes afirmaram que utilizaram uma combinação de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones para bombardear o porta-aviões USS Harry Truman durante 7 horas em 17 de março de 2025. Comparando isso com eventos semelhantes ocorridos no Mar Vermelho, não seria uma anomalia? Os Houthis abordam as coisas de maneira inteligente. Antes de lançar um poderoso ataque com mísseis, eles tentam esgotar os seus alvos com drones descartáveis. Imagine isso como um lutador preparando um golpe poderoso com socos repetidos. A incapacidade da Marinha de empregar os seus mísseis de defesa aérea para combater a horda de drones que se aproxima é o problema. Caso contrário, quando os mísseis inimigos entrassem ao lado deles, os marinheiros sairiam a correr, exatamente o que os Houthis querem. No entanto, isso representa um problema para os marinheiros da Marinha, porque não podem combater os drones usando apenas meios tecnológicos, e os drones também podem causar muitos danos. Em 28 de janeiro de 2024, os soldados da Torre 22, na Jordânia, descobriram isso da maneira mais difícil quando não conseguiram se defender contra drones inimigos usando táticas cinéticas, o que resultou na morte de 3 de seus companheiros e ferimentos em outros 47. Então, o que os marinheiros da Marinha dos Estados Unidos podem fazer? Voltar à escola é uma maneira de resolver isso. Este é um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke com um armamento principal de 5 polegadas. Na era dos mísseis guiados, algumas pessoas acreditavam que os canhões navais estavam obsoletos, mas às vezes é melhor voltar no tempo ao enfrentar drones rápidos e baratos.
Drones com capuz foram abatidos pela Marinha usando essas armas. O custo muito mais baixo das munições em comparação com um míssil de defesa aérea é útil. No entanto, estas armas antiquadas são atraentes por outra razão. Os drones com capuzes são ágeis. A Marinha tem utilizado os canhões para abater estes intrusos em combate próximo, uma vez que, occasionalmente, voam demasiado baixo e perto do navio-alvo para serem atingidos por mísseis. Apesar do desejo da Marinha de evitar isso, o fluxo constante de drones furtivos exigiu o uso de mísseis, pois armas e sistemas de guerra eletrônica não são adequados para tudo. Mencionamos o uso do Growler de um AIM-120 contra um drone com capuz. Existem muitos outros mísseis além desses. Desde o início da operação contra os drones com capuz, a Marinha disparou cerca de 400 deles. Este número compreende um total de 20 mísseis Evolved Sea Sparrow, SSM e SM-3, 120 mísseis SM-2 e 80 mísseis SM-6. São gastos cerca de 2,5 milhões de dólares em cada SM-2, 4,3 milhões de dólares em cada SM-6 e assim por diante. O preço de um SM-3 varia de 12 a 28,7 milhões NAI. Em meados de 2024, a Marinha passou a usar mísseis AIM-9, Sidewinder e Hellfire, mais baratas, para derrubar os drones, pois esse não era um investimento sustentável. No entanto, cada Sidewinder ainda custa mais de uns 500 dólares, enquanto cada Hellfire custa cerca de uns 100 dólares. É melhor, mas não resolve realmente o problema. Será possível a Marinha ter um componente cinético fiável que possa destruir a horda de drones sem exceder o orçamento? Uma vista aérea do Vale do Silício está diante de si. O Departamento de Defesa está interessado em juntar-se à indústria tecnológica dos EUAS, que está centrada aqui. Em 2015, criou a Unidade de Inovação de Defesa, DIU, por esse motivo. A DIU lançou um apelo urgente em junho de 2024. Procurava ajuda do setor comercial para criar um sistema cinético de derrota para drones de tamanho médio e peso de cerca de 150 quilos. Em um ano, o objetivo era ter um protótipo funcional que reduzisse o custo de derrotar uma unidade inimiga. A DIU deixou claro que, no momento, não está à procura de uma solução a laser para o problema. O objetivo final é desenvolver um sistema de defesa em várias camadas para os navios da Marinha dos Israel que seja acessível e eficaz. Uma tecnologia cinética muito mais barata seria facilmente acessível do que o uso de mísseis, que podem custar entre 6 e 8 dígitos, se os bloqueadores não conseguirem parar os drones. A Operação Prosperity Guardian, iniciada em dezembro de 2023, inclui as tentativas da Marinha dos EUA de defender o transporte comercial contra esses piratas contemporâneos. No entanto, alguns criticaram a iniciativa, dizendo que ela não foi longe o suficiente para desencorajar o comportamento dos piratas. A Marinha dos EUAs e os seus aliados poderão obter maior sucesso se conseguirem implementar uma defesa mais econômica contra os inúmeros drones encapuzados. Este tipo de agressão naval organizada não ocorre no Mar Vermelho há décadas. Sobre os PAN-EOS, o mais recente ataque da Marinha contra a infraestrutura Houthi foi uma demonstração de superioridade operacional, e não apenas defensiva. No entanto, precisamos ampliar o foco e examinar o tabuleiro geopolítico que preparou o cenário para compreender plenamente o alcance do que acabou de acontecer. O proxy assimétrico do Irão na Península Arábica tem sido há muito os Houthis, uma organização rebelde xiita zaidita com sede no norte do Iêmen. A sua capacidade de perturbar o transporte marítimo internacional, pôr em perigo a Arábia Saudita e agora ameaçar diretamente os navios militares americanos e dos seus parceiros, é o que Teherão mais valoriza neles, e não as vitórias convencionais. A magnitude e a audácia dos ataques Houthis mudaram recentemente. Os Houthis começaram a atacar alvos norte-americanos depois de se cansarem de perturbar os portos dos Emirados
e enviar drones para os campos petrolíferos sauditas, navios-tanque comerciais e contratorpedeiros da Marinha em águas internacionais. Eles demonstraram a sua disposição para desafiar diretamente a marinha mais potente do mundo, utilizando tecnologia cada vez mais precisa de drones e mísseis balísticos, alguns dos quais podem estar ligados às cadeias de abastecimento iranianas. A resposta de Washington foi incrivelmente poderosa e cirúrgica. Apoiados por informações de satélite e drones. MQ-9 Reaper. Grupos de ataque de porta-aviões na área lançaram um ataque multi-eixos contra bunkers de comando suspeitos, plataformas de lançamento de drones e importantes instalações de radar no interior do Iêmen. Os ataques, que foram sincronizados para corresponder a informações de inteligência que indicavam um bombardeio iminente contra navios ligados aos Estados Unidos e a Israel, não foram apenas punitivos, mas também preventivos. A operação foi descrita como uma demonstração moderna de domínio cinético por analistas navais. Em poucas horas, surgiram vídeos que mostravam bunkers reforçados a ser destruídos por mísseis guiados com precisão. A destruição das instalações de radar Houthis, que há muito vigiavam os navios no Mar Vermelho, foi confirmada por rastreadores de código aberto. Talvez o mais importante seja que vários nós de comando ligados a conselheiros estrangeiros, incluindo técnicos alegadamente afiliados ao IRGC, foram destruídos. A mensagem foi inequívoca. A militarização estratégica da instabilidade numa das passagens marítimas mais importantes do mundo não seria mais aceita pelos Estados Unidos. No entanto, isso foi além da defesa. Serviu como um aviso tanto para inimigos quanto para aliados. O ataque serviu como uma mensagem à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, dois países que estão cada vez mais cautelosos em confrontar diretamente o Irão, de que Washington continua a apoiar a segurança regional com ações tangíveis e não apenas com palavras. Diante das crescentes ameaças de mísseis vindas do norte, foi uma demonstração bem-vinda de unidade para Israel. Além disso, confirmou que os Estados Unidos continuam a ser a melhor opção de seguro marítimo para as nações europeias com interesses no transporte comercial na área. Mas o Irão recebeu o sinal mais importante. O Pentágono utilizou um paradigma de dissuasão calibrado ao decidir lançar um forte ataque contra o seu proxy, sem confrontar diretamente as forças iranianas. Punir o instrumento, não a mão que o empunha. Teherão ficou sem dúvidas de que a escalada por proxy pode resultar em consequências diretas, mesmo que tenha mantido a escalada confinada. O equilíbrio tecnológico que isto enfatiza é o que o torna ainda mais significativo. Os Estados Unidos utilizam cadeias de destruição integradas que conectam armas de longo alcance, perturbação cibernética e recursos de reconhecimento num fluxo operacional unificado, enquanto os Houthis dependem de munições vagantes, drones prontos para uso e componentes contrabandeados. O resultado é esmagador. Um lado controla o campo de batalha, enquanto o outro improvisa. O que agora se coloca como uma questão estratégica crucial é a seguinte: previsivelmente desafiadora, mas notavelmente contida, foi a reação do Irão ao ataque dos Houthis. Teherão denunciou publicamente Washington por alegadamente violar a soberania do Iêmen e escalar as tensões na região. No entanto, a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, parecia estar a recalcular atrás de portas fechadas. De acordo com interseções de satélite, as transmissões de rádio entre centros de coordenação Houthis conhecidos e elementos da IRGC diminuíram. A postura defensiva substituiu o modo de mobilização nas atividades navais fora de Bandar Abbas. Isto implica que os ataques dos país visaram a percepção do alcance e da ilegalidade iraniana, além da infraestrutura real. Até agora, o Irão tinha operado sob a presunção de que os Estados Unidos aceitariam algum grau de hostilidade por meio de forças proxy.
Essa presunção foi quebrada pelo ataque. Isso criou um novo cálculo. Quanto mais ativos os proxies, mais provável seria que os próprios canais de comando e conselheiros militares do Irão fossem alvos. Essa é uma mudança arriscada para a liderança iraniana. Tem o potencial de desfazer anos de investimentos calculados em influência assimétrica, não só no Iêmen, mas também na Síria, no Iraque e no Líbano. Todo o conceito de escalada negável fica comprometido se os Estados Unidos estiverem subitamente preparados para lançar ataques preventivos contra infraestruturas proxy com pouca repercussão política. No entanto, há um dilema mais premente que os próprios Houthis enfrentam. Existem lacunas significativas na sua capacidade de coordenar ataques com mísseis, monitorizar rotas marítimas e manter ataques complexos, em resultado da destruição de importantes infraestruturas de radar e comando. De acordo com avaliações dos serviços secretos, após o bombardeamento do Barbucila, pelo menos 2 carregamentos de mísseis de longo alcance que deveriam ser destacados para zonas costeiras foram cancelados ou redirecionados para o interior. Outrora dependentes da surpresa e de rotas de ataque sobrepostas, a sua doutrina operacional enfrenta agora uma escolha: reduzir e abdicar da influência marítima ou continuar a realizar ataques e arriscar perdas mais catastróficas. Pior ainda, há relatos de que o moral interno está a cair. Os comandantes de campo Houthis e as autoridades políticas em Sanaa estão em desacordo, de acordo com comunicações vazadas que os governos do Golfo interceptaram. Algumas unidades questionam se é sensato provocar uma retaliação dos Ghouls, especialmente quando os seus próprios soldados foram mortos em ataques simbólicos não estratégicos. O panorama regional está a mudar à medida que a poeira assenta. Há muito palco de confrontos de baixo nível e pirataria. O Mar Vermelho está a emergir rapidamente como a nova frente na guerra híbrida marítima. De acordo com relatos, o CENTCOM está a defender a expansão da força naval dos Estados em formações menores e mais manobráveis, como navios drones, embarcações de guerra eletrônica e embarcações de apoio focadas em inteligência, além de grupos de porta-aviões. Entretanto, os governos do Golfo estão a reavaliar as suas posturas navais. A Arábia Saudita reabriu discretamente as negociações com empresas de defesa ocidentais para melhorar as defesas antimísseis costeiras e os sistemas de detecção de submarinos. Após anos de diplomacia cautelosa com o Irão e os Houthis, já mais assertivos, os Emirados Árabes Unidos e a França uniram forças para desenvolver um programa de inteligência marítima para rastrear ameaças vindas da costa sul do Iêmen. Este é um ponto de viragem estratégico para os Estados Unidos, não apenas uma operação regional. O Mar Vermelho é um campo de testes para a dissuasão integrada, que usa precisão esmagadora para eliminar ameaças sem se comprometer com uma ocupação prolongada ou combate aberto num mundo cada vez mais caracterizado por conflitos na zona cinzenta. Esta estratégia tem outras ramificações. Planeadores da Marinha americana e japonesa em Taiwan estão a analisar os ataques no Sul Mar Vermelho para aprender como combater a violação chinesa das vias comerciais marítimas. Caso as milícias marítimas no Mar da China do Sul se transformem em conflitos de poder duro, analistas vietnamitas apontaram a resposta dos Uruzewa como um possível modelo para a repressão costeira proativa. Até mesmo a OTAN está reexaminando sua política para incorporar forças-tarefa navais de reação rápida com base na resposta do CENTCOM, apesar de sua frequente ênfase na dissuasão terrestre na Europa Oriental. Em termos simples, a influência dos DIL, além do raio da explosão, a ação da Marinha contra os alvos Houthis tem repercussões. As doutrinas são reformuladas por ela. Ela reinterpreta os limites. Além disso, serve como um lembrete aos adversários de que a força física, especialmente quando é estratégica, rápida e precisa,
ainda é importante em uma era de táticas assimétricas e insurgências descentralizadas. A mensagem estratégica geral do ataque é inequívoca. A Marinha dos Desewa pode operar com precisão devastadora em qualquer lugar, a qualquer momento. É mais do que retórica. Do Mar das Filipinas ao Estreito de Hormuz. Este facto tem sido repetidamente demonstrado. No entanto, é a complexidade da sua integração, e não apenas o seu poder de fogo, que distingue este mais recente engajamento. A operação incluiu inteligência em tempo real proveniente de dados AIS comerciais, radares navies, aviões AWACS e satélites. Plataformas para alvos táticos receberam dados de unidades cibernéticas. O reconhecimento ao vivo foi transmitido para navios a centenas de quilômetros de distância por drones MQ-9 Reaper. Em vez de horas, as decisões foram tomadas em segundos. O resultado? Dano máximo. Exposição mínima. Os Estados Unidos ofereceram recentemente ao mundo uma demonstração ao vivo de como será a guerra no século XXI. As implicações são reconfortantes para os aliados. Os países da OTAN que estão sujeitos à pressão marítima russa nos mares Negro e Báltico veem isso como um modelo dissuasivo. O Japão e a Coreia do Sul reconhecem a importância de uma maior integração com as capacidades navais dos ITOs, à medida que monitoram o aumento do poderio naval da China com crescente preocupação. Até mesmo a Índia, que historicamente tem sido não alinhada, provavelmente verá essa demonstração como um forte argumento para acelerar as doutrinas navais conjuntas e os exercícios de interoperabilidade com Washington. No entanto, as ramificações são assustadoras para os adversários. As repercussões imediatas foram, naturalmente, sentidas pelos Houthis. No entanto, a mensagem é mais subtil e muito mais prejudicial para a China e a Rússia. Ela afirma: não pensaremos duas vezes antes de desmantelar cirurgicamente a vossa influência se escalarem através de proxies. Não vamos invadir. Não vamos ocupar. No entanto, iremos remover gradualmente os vossos investimentos estratégicos sem exagerar politicamente ou militarmente. No mundo multipolar de hoje, esta tática assimétrica de contra-escalada é particularmente pertinente. Os Estados Unidos estão a indicar que podem usar força escalável, impulsionada por sensores integrados, tecnologias autônomas e unidades de reação rápida, para desencorajar a agressão, em vez de depender de mobilizações em grande escala. Em resumo, a dissuasão só precisa de ser iminente e credível, não precisa de ser óbvia. O Pentágono, em Washington, já está a planear o que os funcionários chamam de nós de dissuasão replicáveis. Locais marítimos estratégicos onde tais operações podem ser conduzidas em menos de 48 horas. Em locais estratégicos como Diego Garcia, Guam, rota e redes logísticas estendidas em Creta e Djibouti. Esses centros estão a ser sutilmente estabelecidos. A letalidade distribuída ou a capacidade de desencadear uma força avassaladora a partir de uma rede de plataformas mais pequenas, mais ágeis e cada vez mais autônomas, pode ser a chave para o domínio naval dos UE no futuro, em vez de mais porta-aviões. A audiência para a introdução desta doutrina foi mundial, mesmo que o Mar Vermelho tenha servido de palco imediato. Este ataque põe em causa a viabilidade a longo prazo da doutrina assimétrica de Teherão. Obriga Pequim a recalcular os tempos de reação e os prazos em áreas disputadas. Em Moscovo, confirma o que já tinha sido demonstrado pelos fracassos no Mar Negro. Se a logística, a integração e a adaptabilidade são deficientes, a postura de alta tecnologia não tem sentido. O futuro da estratégia dos Houthis está agora em risco. Embora com custos crescentes, eles podem continuar a servir como um braço descartável da política externa iraniana. Em alternativa, podem tentar buscar legitimidade, negociar e reajustar-se. Em qualquer caso, as repercussões específicas e sem reservas podem pôr fim aos seus dias de ataques irrestritos contra alvos marítimos internacionais, e não a diplomacia.
Em última análise, esta operação representa um ponto de viragem na estratégia militar americana para a década de 2020. Não apenas num único conflito regional. Não foi surpresa. O regime não mudou. Foi uma morte limpa, executada nas sombras de um alcance global. E isso foi mais perigoso para os adversários dos Estados Unidos. No entanto, acredita que a DIU receberá uma defesa cinética bem-sucedida até junho deste ano. Conforme planeado, por enquanto, adeus.